Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre 5 ações com alto potencial de valorização, pessoal, e também bons pagamentos de dividendos. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, porque duas dessas ações têm um potencial altíssimo de rentabilidade, inclusive maior do que 150%, tá? Então fiquem comigo até o final para que eu revele para vocês esta baita surpresa que eu tenho aí para vocês, pessoal. Mas antes de analisar essas ações, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais seguidores esse canal tiver, mais inscritos, mais eu posso proporcionar um conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui neste canal é fazer com que você alcance a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, vamos ajudar aí, vamos se inscrever, compartilhar, deixarem o dedão no like, macetem o dedão no like, pessoal, porque ajuda muito aí no engajamento. Ative o sininho para receber todos os novos vídeos e vão deixando aí nos comentários sugestões que com certeza eu posso estar atendendo o pedido de vocês. Bom, sem mais delongas então, pessoal, o primeiro ponto antes da gente falar sobre ações com potencial de valorização, a gente precisa falar de alguns temas, tá? O Ibovespa, ele continua de lado. Mesmo que nós tivemos essa alta aí de 1,4% aqui na ótica diária, perceba que ele ainda continua, né, num nível até que atrativo. Teve sim uma leve recuperação, isso por conta do quê? Por conta da entrada de capital estrangeiro que a gente teve na B3. Lembra que o mês de dezembro ele sempre costuma ter aquele rally? Pois então, é o que vem acontecendo. E desde quando iniciou o mês de dezembro, o Ibovespa já obteve um respiro, tá? Não é à toa que a carteira aqui do canal, o patrimônio até está se valorizando, com exceção aqui da BR Partners, que está caindo quase 5%. Eu fico feliz nesse cenário, porque nesse patamar de preço me apresenta uma bastante margem de segurança. Inclusive, eu vou ter um novo aporte aí, advindos de proventos do Banco do Brasil, e eu estou até cogitando de pegar este provento e reaplicar na BR Partners, tá, pessoal? Até porque nesse patamar de preço, eu acho que tem mais desconto aí do que Banco do Brasil, tá? Na minha visão pessoal. Claro, o Banco do Brasil está muito barato, mas como já é uma posição bem relevante na minha carteira, eu posso me dar o luxo aí de focar em algumas outras do meu portfólio. Por isso que eu penso sim em fazer um novo aporte se a empresa se manter a 14,42, até porque eu abaixo aí um pouco o meu preço médio e fortifico minha posição para proventos futuros, tá? Bom, a primeira ação aqui dessa lista é o próprio Banco do Brasil, né? Não tem como, o banco está extremamente barato e neste vídeo, como o foco é valorização, eu vou deixar o dividendo como algo complementar, tá? Então eu vou falar aí do dividendo, portanto, após a análise da valorização. Pessoal, o banco está largamente barato. Claro, há especulações aí do agronegócio, que o banco ele pode sofrer com o agro, portanto, pessoal, no múltiplo que ele está sendo negociado hoje, ele está muito barato. Não é à toa que temos um valor de mercado para Banco do Brasil de 145 bilhões. A perspectiva do mercado é que ele encerre o lucro de 2024 em 37 bilhões, tá? Consequentemente, podemos esperar um PL de 3,9 vezes, o que fica bem abaixo, inclusive, da sua média histórica. Se nós pegarmos a média histórica aqui de Banco do Brasil a 6,38, tá? O banco poderia facilmente ser cotado novamente pela sua média histórica. Ou seja, o que aconteceria na prática? Se pegarmos o lucro líquido do Banco do Brasil e multiplicarmos pela média histórica do banco, perceba que ele poderia ter esse valor de mercado, que dividido pela quantidade de ações nos proporciona R$ 41,19, tá? Que dividido ali pela cotação que ele se encontra agora de 25,48, temos um potencial de valorização de aproximadamente 61,68%, tá? Então perceba que até no pior cenário dele ser precificado pela sua média, já tem potencial de alta. Outro ponto, tá? É o valor de patrimônio. Para o Banco do Brasil chegar no seu valor patrimonial, ele já precisa subir. 31,53 dividido por 25, que é a cotação atual, 25,48, o banco já precisaria se valorizar 23,74% para chegar à sua cotação mínima, que é ali de 31, que é o valor patrimonial por ação. Para um banco que reporta um ROI alto, né, um banco que tem um controle de dívidas muito, porque banco não tem dívida, né? Banco é lucro líquido, então nem precisa se preocupar com dívida. Um banco que opera com margens boas, tá? Então perceba que o Banco do Brasil, ele segue atendendo às expectativas dos investidores, tá? Agora, né, com a ótica do preço justo, tá? Perceba que ele tem muito potencial, considerando o cenário mais otimista de todo. Vezes um LPA de 6,45, vezes esse VPA, o Banco do Brasil teria um preço justo de R$ 67,
que dividido por esta cotação, poderia se valorizar até chegar ao seu preço justo de aproximadamente 165%, tá? Claro que eu acho um preço justo bem alto, mas já teve momentos que o mercado já chegou a pagar 10 vezes lucro. Momentos em que a bolsa ali engata um cenário de alta, podemos esperar sim Banco do Brasil esses múltiplos, tá? Mas eu acho mais razoável uma valorização de entre 20% a no máximo 60%, que já é uma valorização muito boa, tá? E no quesito proventos, ele também pode gerar rentabilidade. Dado de que com um lucro de 37 bilhões dividido pela quantidade de ações, podemos esperar um LPA, até porque o CEO já pelo menos deu uma expectativa de que irá manter o payout para o ano que vem. Podemos esperar 2,71 por cada ação no ano de 2025, considerando que ele nem tenha crescimento de lucros, até porque eu acho razoável o Banco do Brasil nem crescer o lucro no ano que vem, tá? Devido a essas questões do agro, provisões, eu acho que tem possibilidades dele ficar lateralizado ou até cair um pouco no lucro, mas isso ainda ficaria muito barato. 2,71 dividido pela cotação atual que o Banco do Brasil se encontra a 25,48, nessas cotações ele pode gerar um provento de 10,6% ao ano, que é muito atrativo, tá? E se nós considerarmos aqui 2,71 dividido por um preço teto de 9%, podemos esperar um preço teto de R$30, que nessas cotações já proporciona uma margem de segurança atrativa. Por isso que ele segue sendo a maior posição da minha carteira. Nesse preço, acho que está muito barato. Ele chegou nesses dias a R$24,70, aí estava uma barganha mesmo, tá? Mesmo após essa uma leve recuperação, ele ainda se encontra descontado, tá? Então, eu provavelmente vou estar efetuando o aporte ou no Banco do Brasil amanhã, ou na BR Partners. Vai depender aí de qual, nesses preços, com certeza BR Partners, tá, pessoal? Ela me surpreendeu caindo ali dos 15 para os 14,40. Como ainda é uma posição que tem espaço para crescer na carteira, eu poderia ir aumentando sim, com certeza, tá? Segunda ação aqui dessa lista é o Banco Bradesco, que eu acho que também tem um potencial bem interessante de valorização, tá? Depois já trato com dividendos com vocês. Bom, primeiramente o Bradesco, ele projeta uma recuperação no lucro para em torno de 20 bilhões de reais, tá? Se nós pegarmos o valor de mercado do Bradesco hoje e dividir por 20 bilhões, temos um preço sobre lucro de 6,35. E por ser um banco privado, ele já foi cotado a um múltiplo mais elevado, que chega ali em torno a 10 vezes lucro, tá? Se Bradesco for cotado a 10 vezes lucro, como na sua média antiga, perceba que ele pode ter um valor de mercado de 200 bilhões no cenário mais pessimista. O que, consequentemente, se a gente dividir ali pela quantidade de ações, esse valor de mercado, podemos ter uma cotação, pessoal, de aproximadamente 18,79, que dividido agora pelo preço de Bradesco, a 11,29, pode nos proporcionar um potencial de valorização apenas para ele chegar no seu PL histórico de 66%, tá? Valor patrimonial também segue bem abaixo. Apenas para o banco chegar no seu valor patrimonial, ele já teria de se valorizar mais ou menos aqui ao todo, né? Se a gente pegar aqui o Banco Bradesco, 39% para chegar no seu VPA. Então perceba que o VPA está até mais descontado que do Banco do Brasil. Mas lembre-se que o Bradesco ele é um pouco mais cíclico, tá? Tem uma carteira de crédito que depende muito de pessoa física, depende ali muito para varejo, pequenas e médias empresas. Então é uma carteira mais sensível à inadimplência. Você pode sofrer mais nos resultados, né? E ainda é uma promessa de que o banco vai recuperar a lucratividade. Já está recuperando, mas nada garante de que ele voltará àquele pico antigo, né? Mesmo assim, por ser um banco mais arriscado, eu prefiro ter a minha posição concentrada no Banco do Brasil, porque acho que o Bradesco, mesmo que potencialize uma alta, acho que tem um pouco de mais riscos, tá? O CEO, ele já garantiu, se a gente pegar aqui 22,5 vezes um LPA, que está em torno, para a gente descobrir isso, vamos pegar aqui o lucro líquido do banco e dividir pela quantidade de ações, tá? Podemos ter um LPA de 1,87 por cada ação. 1,87 por cada ação, vezes um VPA de 15,70, temos um preço justo para a Bradesco de aproximadamente 25,70, que dividido por esta cotação atual, podemos ter um potencial de valorização de aproximadamente 127%. Então perceba que é um banco que pode sim subir bastante, tá? Inclusive já foi precificado a níveis bem mais elevados que esse. Dividendos, considerando aqui a métrica de 1,87 por cada ação, vezes um payout de 60%, podemos esperar 1,12 por cada ação para Bradesco, que nessas cotações pode gerar um provento ali em torno de 9,9%. Se eu colocar aqui um preço teto de 7%, tá? Posso até colocar 8% pelo Bradesco ser um pouco mais arriscado, até para eu ter um prêmio de risco maior, né? Posso ter um teto ali de R$14. R$14 dividido por 11,29, olhem a margem de segurança do Bradesco, até com um yield aí de 8%, de basicamente 24% de margem de segurança. Por isso que eu acho um bancão que tem alto potencial de rentabilidade, fora aí o Banco do Brasil. Terceira ação aqui dessa lista é a BR Partners, tá, pessoal?
uma empresa que eu acho que também pode proporcionar, e hoje ela ficou extremamente mais barata do que antes. Chegou aqui ao indicador de 7,8 vezes lucro, tá? Muito abaixo, inclusive, da sua média histórica devido a essa queda que a BR Partners obteve após o seu provento extraordinário. Então, olha só que legal, BR Partners cotada neste nível é sim para mim uma oportunidade. Para um banco que tem crescido a sua lucratividade a uma taxa de mais de 20% ao ano, vocês imaginam a BR Partners aí com lucro líquido no próximo ano em torno de 230 milhões, considerando aqui que ela cresça a sua lucratividade na mesma magnitude que ela tem crescido, tá? 230 milhões de lucro, se a gente multiplicar aqui por um PL médio de 10, podemos ter aí, no caso, né, acho que eu fiz o cálculo errado, pessoal, 230 milhões multiplicado pelo um PL de 10. Podemos ter um valor de mercado de 2,3 bilhões de reais, que dividido pela quantidade de ações, nos proporciona uma cotação de 20,17, que dividido por esta cotação que temos no momento de 14,42, podemos ter um potencial de valorização para a BR Partners de em torno de 40%, tá? Então olhem que, além dela ter potencial de valorização, ela tem potencial também para bons pagamentos de proventos, porque o próprio CEO da empresa já projeta que BR Partners pode pagar aí tranquilamente, tá, pessoal, 70% de payout. Se a gente dividir aqui para tirar o LPA vezes 70%, podemos esperar BR Partners pagando 1,35 por cada ação no ano de 2025, tá? 1,35 por cada ação, dividido por 14,42, menos 1 multiplicado por 100, temos aí no caso, tá? Se vocês observarem aqui, vamos fazer o cálculo novamente, ou seja, 1,35 dividido por 14,42, que eu fiz o cálculo errado, temos um provento de 9,3% ao ano, tá? O que é um provento muito satisfatório para a BR Partners. Para uma small cap que tem crescido neste nível, pode ser sim uma rentabilidade via proventos muito interessante, fora que é uma empresa que já cresce sua rentabilidade. Então, assim, por isso que hoje BR Partners é a segunda maior posição da minha carteira, claro, perdendo para o Banco do Brasil, que eu acho que também opera com bastante desconto, tá? Quarta ação aqui da lista, para você que ficou até o final deste vídeo, eu quero lhes dar o parabéns, tá? Porque estão aqui as duas ações com maior potencial de rentabilidade, ao meu ver. A primeira é o Banco Pine. Perceba que é tudo do setor financeiro, pessoal. Eu posso ser repetitivo. Pablo, você só traz ações de bancos, mas pessoal, não tem como. Basicamente, os bancos estão muito baratos, tá? Eles não se recuperaram desde sua precificação antiga. Basicamente, após a pandemia, o mercado castigou nas ações dos bancos e os lucros estão no topo histórico, então não tem como. Há uma clara assimetria aqui, tá? Já obteve momentos na história que o setor elétrico já esteve mais atrativo, mas não é o caso. Então vocês vão ver eu sendo muito repetitivo nesse quesito, tá? Banco Pine, por exemplo, se encontra barato. 4,17 vezes lucro, valor patrimonial abaixo de 1, fora que ele tem pago bons proventos. Pegando aqui para valorização, preço justo, 22,5 vezes um LPA, que está aqui em torno de, né, se a gente pegar aqui 1,15 por cada ação no pior cenário, 22,5 vezes 1,15 vezes um VPA de 5,24. Temos um preço justo para Banco Pine. Opa, pessoal, vamos refazer aqui o cálculo de novo, né, porque acabou dando um erro aqui na calculadora. 1,15 vezes aqui 5,24. Temos então preço justo de 11,64, que dividido por esta cotação de 4,71, temos um potencial de valorização de aproximadamente 147%, tá? Para a Pine chegar no seu preço justo. Fora que é um banco que já segue abaixo do valor patrimonial. Para a Pine chegar apenas no seu valor de patrimônio, ele já pode te considerar uma rentabilidade expressiva no curto prazo, de mais ou menos aí 11,25%. E dividendos, Pablo, o Pine já garantiu que vai pagar um payout de 40% ao ano, tá? 40% do lucro líquido na forma de proventos. E como foi um banco que tem investido muito bem, tá aí na parte de varejo colateralizado, né? Que há aí um nível de inadimplência mais controlado do que os demais bancos de varejão, né? Então ele é um banco de varejo, portanto, para varejo colateralizado, um varejo muito mais premium, né? Que não corre o risco ali de inadimplência. De qualquer forma, vamos pegar aqui a realidade, né? Se a gente pegar o lucro líquido do Pine hoje, ele tem reportado, se a gente verificar aqui embaixo, um lucro líquido aí de aproximadamente 257 milhões. Se a gente dividir aqui pela quantidade de ações que o Pine tem no mercado hoje, que fica ali em torno de 223 milhões de ações, temos então um LPA de 1,15, que é aquele LPA que está lá em cima. Então o investidor 10 acertou na mosca, tá? 1,15 vezes aqui um payout de 40%, podemos esperar o Pine pagando 46 centavos por cada ação, que dividido por esta cotação que ele se encontra a 4,71, podemos ter um dividendo de 9,7% ao ano.
o que se nós aplicarmos a métrica do preço teto, obedecendo ali 7%, até porque ele tem espaço de crescimento, podemos diminuir um pouco o prêmio de risco, podemos ter aí 6,57 de preço teto, tá? 6,57 de preço teto, dividido pela cotação que se encontra agora, né, se a gente observar de 4,71, podemos ter o Pine ali com uma margem de segurança de 39%. Pessoal, isso aqui é muito bom, eu acho que é um banco que está bem subprecificado. Só não coloco ele na minha carteira porque eu já tenho focado meus aportes na BR Partners, que eu acho que se encontra barata, e não tenho risco de crédito, na Sanepar, tá? Que foi um bom acerto aqui da carteira, já tenho gerado frutos. Mesmo assim, não pretendo colocar Pine, mas posso sim considerar futuramente ter uma posição no banco se eu tiver um capital maior disponível, tá? Quinta ação aqui dessa lista, e para você que ficou até o final deste vídeo, eu vou lhe dar mais um parabéns, tá? Porque essa é a ação mais barata de todas. Olha só que surpreendente, pessoal. Nada mais é, nada menos do que o banquinho medíocre, tá? Inclusive o Banco Banrisul, pessoal. Nossa, Pablo, Banrisul, não esperava por essa, sim. O Banrisul obteve uma queda de mais ou menos 40% na cotação desde seu último pico, tá? E ele está hoje a 10,53. Geralmente, vocês podem se espantar, nossa, mas o preço sobre lucro está acima do Banco Pine. Mas, pessoal, olhem o valor patrimonial. Está em 25,12. Para o Banco Banrisul chegar apenas no seu valor patrimonial, ele já teria de se valorizar, se a gente dividir aqui pela cotação atual multiplicado por 100, Banco Banrisul teria de se valorizar 138% apenas para chegar no seu VPA mínimo, tá? E preço justo, Pablo, tá muito barato, 22,5 vezes um LPA, que está ali em torno hoje, né? De 1,96, até porque o lucro líquido tem ficado lateralizado, 1,96 vezes um VPA, que está absurdamente alto, de 25,12, temos então preço justo de R$ 33,00, tá? O que dividido por esta cotação de 10,53, podemos ter aí, no caso, um potencial de valorização de aproximadamente 316%, tá? Então, olha como o Banco Banrisul está descontado. Eu vou até refazer esse cálculo para ver se não sai algum erro aqui. 33 dividido, né? No caso, por 10,53, menos 1 multiplicado por 100. Agora sim, pessoal, desculpa, falha no meu cálculo. Potencial de 213% de rentabilidade, que ainda é muito bom, tá? Claro, não é 300%, mas 213% é uma rentabilidade bem acima de que todos os outros bancos que eu reportei aqui para vocês. Estava estranhando aqui o cálculo, né? Acho que sem querer eu apertei aqui o sinal de dividir e acabou dando um bug aqui na calculadora. Bom, de qualquer forma, um banco que está tão barato, e o mais impressionante dele, pessoal, é que ele tem um lucro líquido lateralizado há muito tempo, tá? Por isso que eu apelidei ele de um banco medíocre. Mas ele é um banco que, olha só, lucra 800 milhões, né? 600 milhões, 1 bilhão. Então ele pretende manter essa lucratividade, tá? Então tem potencial de valorização e para proventos, Pablo, também pode ser satisfatório. Porque, olha, o Banco Banrisul já teve momentos na história que pagou um payout maior. Agora ele está com payout menor, mas ele pode voltar a ter aquele payout, tá? Se a gente dividir aqui 1 dividido por 5,41, inverso do preço sobre lucro, vezes 40% de payout, podemos ter Banco Banrisul pagando novamente 7,3% de yield, tá? E num futuro próximo, se ele voltar a ter pagamentos acima de R$1 por ação, que já teve momentos na história que Banco Banrisul pagou, mas com R$1 por ação, ele pode proporcionar um provento ainda maior nessas cotações, de em torno ali, né, basicamente 9%. Portanto, pessoal, sendo bem franco aqui com vocês, eu acho o Banrisul mais como oportunidade, tá? É uma empresa boa pagadora, até porque ele é uma empresa que obedece o calendário trimestral, ele paga dividendos de forma trimestral, mas eu não ficaria tão fixado apenas em dividendos para Banco Banrisul. Eu olho mais como um banco de alavancagem, tá? Ou seja, você pode utilizar ele para receber uma valorização interessante com a recuperação do mercado, e também você pode utilizar para proventos, tá? Para os dois sentidos. Portanto, eu fico mais ali para valorização. Mas ele pode sim proporcionar uma renda passiva como uma forma de bônus e você reaplicando 100% para renda, pessoal, eu ainda fico com o Banco do Brasil, tá? E a BR Partners. Eu acho que de todas essas daqui, é as que mais tem potencial de consistência de renda. Banco do Brasil, calendário já bem estabelecido, banco que tem uma carteira de crédito muito mais verticalizada, exceto com o agro, que é um pouco mais cíclico, mas é mais controlado, e a BR Partners, tá? Por não ter risco de crédito. Então, por isso que eu enxergo mais perenidade nesses dois. Enquanto o Bradesco, o Banco Pine e Banrisul, eles são banquinhos mais arriscados, tá? O Bradesco é um bancão grande, obviamente, mas tem um pouco mais de risco, não tem como, né, pessoal? Para eles estarem tão baratos, eles têm mais risco, né? Banco Banrisul, ROI baixo, tá? Se você observar o preço sobre valor patrimonial, não está barato à toa, porque o ROI está muito baixo, o ROI está de 7,79%, por mais que o mercado projete uma alta para o ROI do banco. E
colocando aqui o seu preço sobre lucro médio, perceba que ele nunca foi precificado a um nível tão alto pela sua média. Mas só para ele ser precificado pelo seu nível, já implicaria uma valorização. 1 bilhão de lucratividade vezes 6,39, podemos ter um valor de mercado de 6,3 bilhões. Que dividido ali pela quantidade de ações que o Banco Banrisul tem no mercado, tá? Podemos esperar uma cotação justa para a Banrisul se ele apenas chegar no seu preço médio histórico de aproximadamente 15,66. Dividido por essa cotação, podemos vislumbrar um upside aí para a Banco Banrisul no pior dos cenários de 48%. E não é irreal, porque a Banco Banrisul chegou aqui a R$15, né? Colocar aqui a cotação padrão, olha só o precinho dele aqui, ó, 15,40, 15,60 e com esse lucro semelhante. Então perceba que, às vezes, uma ação medíocre, estando muito barata, ela pode ser uma boa rentabilidade. Como já dizia o nosso querido falecido Benjamin Graham, tá? Às vezes, uma empresa ruim, que não é ruim, eu não enxergo o Banco Banrisul como ruim, medíocre, eu diria uma empresa ali mediana, tá? Razoável, digamos assim. Estando ridicularmente barata, ela pode te proporcionar um retorno interessante. Mas eu não, jamais, pessoal, jamais, por mais do desconto, eu colocaria uma posição elevadíssima no Banco Banrisul. Eu preferiria ali um asset allocation de 10 a 15% da minha carteira, tá? Eu ficaria focado mais nos bancões tradicionais, que já são consolidados. A única que eu ousei a me arriscar um pouco mais aqui foi a BR Partners, por conta que a empresa já tem apresentado um modelo de negócios muito saudável, né? Há um risco de crédito muito baixo, então eu fico ali exposto na empresa, né? Se fosse um banco um pouco mais cíclico, eu não colocaria uma grande posição da minha carteira, porque eu preferiria colocar um pouco menos. Mesmo assim, excelentes empresas nesse vídeo, tá? E aí, perceba que todas aqui, pegando o Banco do Brasil como, por exemplo, tem recomendação dos analistas de compra, tá? Banco do Brasil com uma projeção de alta de 21%, mediana 38% e mais alta 76%, que chega justamente nos nossos preços, tá? Bradesco, geralmente recomendação para small caps vocês não vão ver muito, porque são empresas pouco faladas. Mesmo assim, ó, Bradesco também está com potencial de rentabilidade. Olha só a perspectiva dos analistas para o banco, tá? Se a gente verificar, não sei se tem aqui, né, mas eles colocam aqui uma perspectiva, né, para o Bradesco. Eu acho que o Bradesco vai faltar aqui, pessoal, mas ele sim também tem potencial de rentabilidade, tá? Olha lá, tem analista dando aqui preço-alvo de R$16. Então perceba que ele está realmente barato, até mesmo na visão dos analistas. Que geralmente os analistas são os últimos a nos notificarem. Eles gostam de falar quando as ações sobem que eles conseguem mais liquidez, né? Para conseguir, às vezes, até se livrar de suas posições que eles já estão comprados faz tempo. Mesmo assim, esqueçam este ponto, foquem no longo prazo, que é o que acaba dando certo aí para vocês. Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, macetar o dedo no like. E no caso aí, pessoal, também considerem em me seguir no Instagram, tá? E aderir à minha planilha de ações com alto potencial. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.